Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Conselhos sobre a oração. Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. A mulher cristã. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Isaías capítulo 44. O Senhor é o único Deus. O Senhor Deus diz: escute, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Muitos se juntarão ao povo de Deus. Um dirá assim: eu sou do Senhor. Outro dirá: o meu nome é Jacó. Outro ainda escreverá na sua mão: eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. A idolatria é condenada. Os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses, que eles tanto amam, não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos os que a adorarem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas e depois com toda a força vai batendo nele com o martelo até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira e com um giz desenha nele a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano para ser colocada num templo. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas ou então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. Ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem. E o homem fica de joelhos e a adora. Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo. O homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz: que fogo bom, já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um Deus. Depois, fica de joelhos e a adora, e faz esta oração: tu és o meu Deus, salva-me. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem inteligência necessária para dizer a si mesmo: ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo. Assei o pão, assei a carne e comi. E com a outra metade eu fiz esta imagem nojenta. Agora aqui estou eu, adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer: isto que está na minha mão não é um Deus coisa nenhuma. O Senhor, o Criador e Salvador. O Senhor Deus diz: povo de Israel, lembre disto.
Não esqueça que você é o meu servo. Eu o criei para que me servisse e nunca esquecerei você. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a serração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Ó céus, gritem de alegria por causa daquilo que o Senhor Deus fez. Cantem louvores, lugares profundos da terra. Montanhas e florestas, com as suas árvores, cantem todos de alegria, pois o Senhor salvou o povo de Israel e assim mostrou a sua grandeza. O Senhor, o Salvador de Israel, diz: meu povo, eu sou o seu Criador. Antes que você tivesse nascido, eu já o havia criado. Sozinho eu criei todas as coisas, estendi os céus e firmei a terra sem a ajuda de ninguém. Eu não deixo que se cumpram as mensagens de profetas mentirosos, e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Faço com que os sábios se enganem e transformo toda a sua sabedoria em tolice. Mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Prometo que Jerusalém terá moradores novamente e que as cidades de Judá serão reconstruídas. Farei com que elas se levantem no meio das suas ruínas. Basta que eu dê uma ordem e o mar seca e os rios ficam sem água. Sou eu quem diz a Ciro: você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Isaías capítulo 45. Deus escolhe Ciro para cumprir o seu plano. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu e somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que, além de mim, não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. O poder soberano de Deus. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais: por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Foi eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e lhe prometi a vitória. Eu aplanarei os caminhos por onde ele vai passar. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. O Senhor diz ao povo de Israel: vocês ficarão com as riquezas do Egito, da Etiópia e dos moradores de Sebá, aquela gente alta. Vocês os derrotarão e eles serão os seus escravos, e presos com correntes irão andando atrás de vocês. Eles se ajoelharão na frente de vocês e declararão humildemente: Deus está com vocês, e não há outro Deus além dele. O Deus de Israel que salva o seu povo é um Deus que se esconde das pessoas. Os que fazem imagens serão humilhados, todos eles passarão vergonha. Mas o povo de Israel foi salvo pelo Senhor. Ele os salvou para sempre, e eles nunca serão humilhados, nem passarão vergonha. O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra, e lhe deu forma, e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu não falei em segredo, não falei num lugar escuro, e não disse ao povo de Israel que me procurasse num lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade, e o que digo sempre merece confiança. O Senhor e os deuses falsos. O Senhor Deus diz: venham e ajuntem-se, todos os povos que escaparam com vida, e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las, pessoas que fazem procissões, carregando as suas imagens de madeira. Falem logo e apresentem as suas razões. Consultem uns aos outros se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel, que salva o seu povo. Povos do mundo inteiro, voltem para mim, e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Fiz um juramento no meu próprio nome, o que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim e prometerão ser fiéis a mim. Declararão que somente eu, o Senhor, posso dar poder e vitória.
Todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença. Mas eu, o Senhor, darei a vitória ao meu povo e eles me louvarão.